Carlos está contando para mim aqui que hoje ele está testando, né? Eu falei ontem para você, né? Nós tivemos pessoal que deu um oi, falou, como tá legal, não tá legal, pausou, né? Teve um momento que deu uma pausa, mas que não foi por conta do computador, foi por conta do programa. Então, estamos transmitindo com uma nova máquina aqui, né? Um novo computador. E o pastor Carlos está fazendo os testes. Nesse momento, nós estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. Tá? Então, é um teste. Se você quiser acompanhar lá para ver como que fica, tal, se ficar legal, você dá o seu joinha, dá um retorno. Ficou bom, ficou legal, não travou, som, tudo legal, maravilha. É bom que você vá nos ajudando, tá? Porque assim nós vamos construindo uma plataforma de trabalho melhor dia após dia. Tá legal? Então, daí, se você quiser. Se você não quiser, fica aí no Face mesmo e vamos embora. E vamos para a reflexão da noite. Vamos orar primeiro. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço. Me dá graça para que eu seja simples, claro, seja objetivo. E me dá graça, Deus, para que a ferramenta seja usada na noite de hoje da maneira mais eficaz possível. Assim que eficaz já quer dizer que resolve o problema, que eu seja usado pelo Senhor de uma maneira eficaz na noite de hoje. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Quem concorda, diz amém, diz aleluia, diz graças a Deus. Eu falei o livro já? Ainda não. Livro de Jó, capítulo 42. Jó 42. Livro do Jó, capítulo 42. Verso de número 9. Nós vamos ler a seguir, tá bom? Jó, eu imagino que você já tenha lido, que você já tenha, de alguma forma, se familiarizado com o texto de Jó. Tem uma canção muito legal da Rose Nascimento sobre o Jó, muito legal. Outras canções, aqui eu mais gosto é a da Rose Nascimento, mas há outras canções. O Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, ele se desviava do mal. O Jó era um homem que era assim, crente mesmo. O Jó era um homem verdadeiramente temente a Deus. Ele apresentava a contribuição pela oferta, a contribuição pelo pecado dele, e ele apresentava a contribuição, né, a oferta, o sacrifício pelo pecado dos filhos dele, caso os filhos dele acabassem esquecendo de fazer ou não fizessem o sacrifício. Então o Jó, ele queria que a casa dele estivesse protegida por Deus. E é assim que a história se desenrola, mostrando Jó um homem correto, um homem que se desviava do mal. Só que mesmo Jó, sendo um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mesmo assim, o Jó acabou tendo dificuldades. O Jó veio a perder tudo, praticamente tudo. Não perdeu a mulher e a fé que ele tinha em Deus. No restante ele perdeu tudo. Perdeu filhos, perdeu família, perdeu o gado que ele tinha, os servos que ele tinha, foi perdendo, até a saúde ele perdeu. É interessante que o Jó, ele perde tanta coisa, mas ele não perde a confiança em Deus. É interessante que o Jó, ele perde tanta coisa importante na vida dele, inclusive, mas ele não perde
a, a fé, a certeza de que Deus estava no controle da situação. E se Deus estava no controle da situação, era só uma questão de tempo, mais dia, menos dias, as coisas iam acontecer da melhor maneira para ele. Se ele viesse a morrer, ele estaria com o Senhor na glória. O Jó era um crente bem resolvido. Jó era uma pessoa bem resolvida, que sabia lidar com a abundância, mas que também soube lidar com a escassez. O Jó soube viver enquanto tinha muito, mas ele soube viver quando perdeu tudo. E isso é uma coisa importante para a gente pensar nesse momento. Como é que nós nos comportamos com as perdas? Porque às vezes nós perdemos algo, às vezes nós perdemos objetos, às vezes nós perdemos pessoas, às vezes nós perdemos oportunidades, às vezes nós perdemos dinheiro, às vezes nós perdemos algo. Já perdeu alguma coisa, Carlão? Já? O que se perdeu? Umas par de coisas. Já perdeu, Joe? O que você perdeu? Dinheiro? É aquele um que eu achei, será? Já perdeu, Will? Perdeu e está chorando até hoje, olha lá. Ei, Will. Ei, Will. Você já perdeu alguma coisa? Já perdeu ou não? A gente perde. Às vezes a gente perde. E às vezes nós não sabemos lidar com a perda. Às vezes nós perdemos e ficamos incomodados por demais com a perda. Meu Deus, o Jó perdeu muita coisa. Ele perdeu muito, ele não perdeu pouco. O Jó era uma pessoa bem resolvida, bem de vida. O Jó era uma pessoa que tinha a casa dele assim, ó, verdadeiramente estabelecida, com toda a estrutura possível e necessária para alguém viver bem, mas também, né, pudera. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, era crente. Aí ele perde tudo. E é interessante que ele perde tudo, aí ele tem amigos que ficam lá buzinando no ouvido dele, até mesmo a esposa, ela tem eu geralmente valorizo a esposa do Jó, já preguei mais de uma vez falando dela ser uma bênção, tem gente que deitou rei nela, mas eu já deitei o rei nela também, mas eu costumo valorizar a mulher do Jó. Eu costumo valorizar porque a gente vê nos dias de hoje, às vezes o marido perde alguma coisa, a mulher já vaza embora, cai fora. Às vezes perde o carro. Eu andar de ônibus eu não ando não. Arruma outro para andar de carro. Tem dessas coisas nos dias de hoje. Tem. Tem gente que quando perde o dinheiro, meu Jesus. Então, o Jó ele perde muito. Olha o que ele fala. Nu saí do ventre da minha mãe. Nu voltarei para o céu. Não tem problema nenhum. Deus me deu. Deus
me tomou. Você já percebeu que a pauta de hoje, de Deus, é para com aqueles que perderam algo, né? Você já percebeu isso, né? Você já tinha conseguido captar a mensagem, né? A pauta de Deus traz para a nossa reflexão a história de um homem que tinha dinheiro, que tinha filhos, que tinha funcionários, ele tinha servos, pessoas que trabalhavam com ele tinha gado, ele tinha muito rebanho, ele tinha uma casa joia, ele era um homem muito bem de vida, mas ele perde tudo, e ele perde inclusive a saúde, ele chega a se coçar com um caco de telha, num monte de entulho, por causa das feridas que ele acaba sendo acometido. Olha que coisa! O Jó, ele não perdeu pouca coisa, não. Ele perdeu muita coisa. E no decorrer da história dele, a Bíblia, você vai ler depois aí na sua casa, se você quiser, é claro. Você vai ver que o Jó, ele é bombardeado. Se fosse bom, não estava sofrendo. Se fosse justo, não estava sofrendo. Se fosse crente, não estava sofrendo. Se fosse de Deus, não estava sofrendo. Se fosse alguém que faz a coisa certa, não estava sofrendo. Se fosse alguém que tomava cuidado no proceder do dia a dia, não estava passando por isso. Sabe, talvez você já ouviu alguém falar de questões parecidas contra a sua vida, porque você perdeu isso, aquilo ou aquilo outro no decorrer da sua caminhada, e talvez alguém emitiu um juízo, um parecer, até meio que maldoso sobre a sua vida. Olha, como é que está passando por toda essa dificuldade? Se é crente, por que está passando por toda essa luta? Se é crente, por que está sofrendo desse jeito? Se é um homem de Deus, se é uma mulher de Deus, porque toda essa questão sendo desenrolada nessa casa, nessa família, com esse filho, com essa filha, com esse marido, com essa esposa, se é crente, por quê? Porque toda essa dor. E na hora da dor, o fato é, nós temos poucos argumentos a apresentar. Poucos argumentos. Mas os nossos argumentos, eles devem de canalizar para Deus. Deus sabe o que está fazendo. Ele continua no controle de tudo. Salmo 46, 10 ensina para nós dizendo assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez você está aí, passando pelo Face aí, resolveu dar uma parada. Vou dar uma parada, vamos ver o que o Marcão está falando aí hoje. E talvez você é uma daquelas pessoas que perdeu. Tem gente que perdeu o emprego. Tem gente que perdeu cliente. Tem gente que perdeu a empresa. Tem gente que perdeu a saúde, a vitalidade, a força. Tem gente que perdeu o marido. Tem gente que perdeu a esposa. Tem gente que perdeu. E está aí. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Onde já se viu?
Foi só eu começar a ouvir as pregações, foi só eu começar a participar mais ativamente, foi eu entregar minha vida para Jesus, foi eu apresentar minha contribuição a primeira vez, eu nunca tinha contribuído, aí eu contribuo, eu sou demitido, onde já se viu? É assim que as coisas acontecem às vezes. E às vezes nós não sabemos lidar com a situação. Aí nós descontamos. Aí desconta na esposa, aí desconta no marido, aí desconta no filho, na filha, no pai, na mãe, no patrão, na patroa, no cliente, no fornecedor, no pastor, na igreja. Não é fácil. Não é fácil. Vamos ver, vamos ler o texto aqui para nós encaminhar o fechamento da nossa conversa de hoje. Jó 42, 9. Jó 42, 9. Diz assim: então ele faz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate, os amigos, os parça, os chegados, os truta, os camarada do Jó. Ele faz Bildade e Zofar. Fizeram o que o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor aceitou a oração de quem? De Jó. Meu Deus. Deus está conversando com eles, se você fizer a leitura. Eu acho importante você fazer a leitura. E você entender um pouco, né, de uma maneira mais ampliada a conversa. Mas no verso de número 8, o final do verso 8, diz assim, ó: vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como o meu servo Jó fez. Final do verso 8. Olha, essa parte aqui, ó. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. É lógico que a nossa conversa, pode seguir, viu, Will? Vai para o verso de número 9. Nossa conversa não é do comportamento do ele faz, Bildade e Zofar. Nossa conversa não é sobre o comportamento deles três, que não falaram o que é certo a respeito de Deus. Tem muita gente falando besteira a respeito de Deus. Tem muita gente falando aquilo que não é legal a respeito de Deus. Mas nós não estamos aqui de juiz de Deus, de advogado de Deus. Deus sabe bem como se defender, Ele sabe bem como agir mediante acusações infundadas. O Jó, que perdeu tudo, ele falou bem a respeito de Deus, mesmo perdendo tudo. E o que acontece? A Bíblia diz: o Senhor aceitou a oração de Jó. Deus fala assim, ó: eu não vou aceitar a oração de vocês. Vocês vão até o Jó. E o Jó vai orar por vocês, vai interceder em favor de vocês. A oração de vocês não adianta nem querer. Você vê que situação? Aí eles vão até o Jó. Aí a Bíblia diz: o Senhor aceitou a oração do Jó. Então, começamos agora a ver o que acontece com aquela pessoa que está na pauta de Deus, que perdeu
Perdeu. Mas mesmo tendo perdido, não falou mal de Deus. Mesmo tendo perdido, não emitiu pareceres e nem julgamentos infundados. Vamos ver o que aconteceu com Jó, verso 10. Depois que Jó orou por seus amigos, então, olha que luta, né? Esses três o tempo inteiro atormentando Jó. Aí Deus fala, vocês vão lá no Jó, e o Jó vai orar para vocês. Por isso que fala, né? Paciência de Jó. Os caras torravam a paciência do Jó. Era o tempo inteiro, ó, deitando a lenha nele e em Deus. E aí eles vão até o Jó, aí o Jó ora por eles. Você vê que coisa, que exemplo bonito de se ver? Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Lhe deu em dobro tudo o que possuía antes. Tem alguém que já perdeu algo ainda aí ou não? Tem alguém que perdeu algo, estava preocupado, porque Deus colocou na pauta dele para o dia de hoje pessoas que já perderam algo. Pessoas que acabaram ficando como o Jó, numa situação difícil. Mas ele colocou na pauta, se ele colocou na pauta é porque ele vai mudar a história. É porque ele vai reverter a história. Ele vai dar de repente uma tarefa, uma missão, como foi com o Jó. Vai orar pelos seus amigos aí, que amigo desse jeito aí também, você está bem de amigo, né? Mas vai orar pelos seus amigos. E o Jó orou pelos amigos dele. E depois que o Jó orou pelos amigos dele, então você veja que a importância de você orar pelas pessoas, mesmo que sejam pessoas que torram a paciência. Você percebeu que nós estamos falando da oração desde o domingo, né? Você já percebeu? Se você não percebeu, vai lá, PR Marcão Bombo, no YouTube, assiste as mensagens novamente. Se não se inscreveu, se inscreve. Tá? Então veja, depois que ele orou, o Senhor o tornou novamente próspero. É você que está na pauta de Deus aí. Deus está mandando falar para você, começa a mudar a sua história. Glória a Deus por isso. Deus está mandando dizer para você que começa um novo tempo na sua vida. Você que perdeu aí, você sabe que perdeu. Você que está chorando agora aí, ó, chorando, porque você orou ainda hoje. Deus, por que eu perdi tal coisa? E Deus está mandando falar, ei, precisa chorar não. Eu estou aqui. E eu vou te recompensar por essa sua perda. Olha aí, leia. O Senhor tornou Jó novamente próspero e lhe deu em dobro de tudo aquilo que ele tinha antes. Olha, vamos continuar a leitura? Porque você já pegou já a mensagem, você já pegou, agora é só complementar para a gente poder finalizar a prosa. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer em sua casa, comer com ele em sua casa. Quer ver que coisa? O pessoal tinha sumido da casa dele. O pessoal já não ia mais na casa do Jó.
também na luta, né? Na prova, na dificuldade. Mas saber, às vezes eles estavam comendo talo de couve lá. Era o que tinha para comer. O que tem para comer hoje? Talo de couve. E para janta? Talo de couve. E para o café da manhã? Talo de couve. Não vou mais na casa do Jó, não. Você está louco. Você vai lá, só serve talo de couve para nós. Lá não tem esquema. Antes era bom. Antes era contra filé. No bife, contra filé acebolado. Um pãozinho. Coca-Cola. Antes era churrasco. Antes era frango assado. Canelone. Torta de frango. Aleluia. Pudim de leite condensado. Bombom de travessa. Antes o negócio lá era bom. Agora nós vamos lá, é só talo de couve. Só talo de couve. Eu não vou mais na casa do Jó. Talvez você está passando por isso aí, né? Eu sei que você não está comendo talo de couve, graças a Deus por isso. Mas um tempo atrás você estava cercado de gente, foi você perder uma coisa ou outra, uma situação ou outra adversa na sua vida, o pessoal vaza, né? É assim, né? É assim. Eu sei como que é. Quando você está por cima, quando as coisas estão bem, é uma coisa. Quando você está com alguma dificuldade, é outra questão. Eu sei. O Jó experimentou isso também. Todos os seus irmãos e irmãs, todos os que havia conhecido anteriormente, porque naqueles dias ninguém queria conhecer o Jó. Nem conhecer gente naqueles dias ele não estava conhecendo. Todos os que ele conheceu anteriormente vieram com ele em sua casa. Eles o consolaram. Agora consolou, né? Agora, por lógico, Deus deu em dobro do que ele tinha possuído antes. Agora vieram consolar, confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido a ele, sobre ele. Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Ai, que beleza! Ai, que beleza! Agora eles vêm visitar o Jó, mas eles vêm visitar com peça de prata e anel de ouro. Você está preparado para receber visita com presente na mão ou não? Não? Mas você está na pauta de Deus, você não perdeu algo, não? Tem alguma questão que você colocou diante de Deus aí? Perdeu o emprego, perdeu o cliente, perdeu a mulher, perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu a filha, perdeu alguma coisa, você colocou diante de Deus? Deus está mandando dizer para você: ei, eu estou entrando com providência sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se prepara, porque tem muita gente que vai chegar e não vão chegar com a mão vazia, não. Vão chegar com presente sobre as mãos para te entregar, O Senhor abençoou, verso 12, o final da vida de Jó mais do que o início. Meu Deus, o vinho bom vem para o final. Olha lá, melhor é o fim das coisas do que o começo. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos, 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia, a terceira o de Querem Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Olha só, deu filho e filha. E as filhas do Jó era tudo bonitona e tudo rica também.
que a Bíblia está falando que elas tiveram parte na herança junto com os irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos, os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Olha, Jó viveu muito e viveu bem. Morreu porque já estava na hora também, né? Que Deus te abençoe, que você agarre essa palavra, que você vele, vigie sobre essa palavra. Nesses dias Deus está te visitando e Ele está dizendo que vai te surpreender. Você teve perdas, mas o seu ganho será muito maior do que as suas perdas. Pode se preparar. Eu recebo essa palavra sobre a minha vida. E eu recebo essa palavra sobre esse altar. Porque se Deus está falando, é porque Ele vai cumprir. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, agora eu oro por todas essas pessoas que estão acompanhando essa reflexão. Oro por todas essas pessoas. Que a tua bênção, que a tua unção, que a tua graça, que o teu favor os alcance. Em especial, aqueles que perderam algo, aqueles que estão, ó Deus, tentando recuperar algo. Não é fácil perder. Já perdi algumas coisas importantes, outras nem tão importantes. Já me comportei equivocadamente diante de perdas, mas também já me comportei da maneira acertada diante das perdas. Tudo isso mediante a ministração da palavra do Senhor sobre a minha vida no dia a dia. E é assim que eu quero que meu irmão e minha irmã receba essa palavra na noite de hoje, Deus. Entendendo que às vezes a gente perde algo, mas se a nossa vida está em Ti, Deus, o Senhor vai manter tudo dentro do controle do Teu projeto para a nossa vida. O projeto era que pessoas vissem em Jó como o Senhor é bom. O final da vida de Jó foi tremendo. É uma vida muito, muito, muito próspera e abençoada. Sela sobre meu irmão e minha irmã essa palavra e que se cumpra na vida e na casa deles, em nome de Jesus. Amém? Amém.